Olá, como é que vão vocês? Animados? Todo gás? Vamos para mais uma aula sobre a reprodução. Hoje nós vamos focar nas reproduções assexuadas. Um pouquinho mais difícil para a nossa compreensão, porque não está no nosso dia a dia. Mas é muito importante entender como os animais e como os vegetais mais inferiores, principalmente os mais inferiores, se reproduzem, né? Porque é importante entender, por exemplo, que os animais responsáveis e vegetais, fungos, né, vírus, que se reproduzem nos nossos organismos, que muitas vezes causam doenças, né, bactérias causam doenças em nossas vidas, como é que eles se reproduzem? Né? Sexuadamente ou assexuadamente? Então, vamos tentar entender isso hoje? Vem comigo, ok? Vamos lá? Vamos lá. As transformações planetárias, as mudanças de estilo de vida, as condições ambientais, a vinda das pessoas da área rural para a área urbana, a gente falou isso em outras aulas, né? Tem causado muitas mudanças nas estruturas e nas características dos seres vivos, dos organismos, né? Certo? Isso gera, então, um processo de adaptação do indivíduo, do organismo, um processo de evolução, uma evolução natural. As pessoas vão se adaptando, indivíduos se tornam mais resistentes, os menos resistentes acabam morrendo antes, né? Os mais resistentes às novas condições ambientais, climáticas, do ecossistema, né, vão gerando indivíduos sempre diferenciados. Lembra que a gente começou falando isso? Sempre haverá mudança na vida dos indivíduos, dos organismos. Sempre. Jamais haverá estabilidade. Tá? Então, vamos lá. Há dois tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. A gente falou isso na aula anterior, rapidamente. Vamos falar mais especificamente agora, hoje, sobre a reprodução assexuada. Vamos lembrar um pouquinho? Professor, o que era mesmo assexuada? Significa não, então não tem sexo. Se não tem sexo, não tem troca de gametas, não tem união entre dois indivíduos, certo? Então é um processo que ocorre em um único indivíduo, tá certo? Esse único indivíduo não gera mudanças sexuais. Os indivíduos que surgem serão exatamente iguais aos seus progenitores ou ao seu progenitor, né? Certo? São cópias idênticas, tá? Tipo os clones naturais, né? Nós temos um filho exatamente igual a um pai, ou a uma mãe, ou a um indivíduo que o gerou. Lembra que eu falei que na sexuada dificilmente nós vamos ter um descendente, um indivíduo, um filho que vai ser cópia exata, 100% igual à mãe ou igual ao pai, igual ao ser masculino ou igual ao ser feminino? Pois é, aqui na assexuada os indivíduos serão exatamente iguais, né? Serão cópias idênticas, né? Na reprodução assexuada, geralmente envolve os dois gametas, né? Vamos rever aqui. Cada qual provém metade da carga genética ou gênica, né, ao futuro descendente. A gente já falou aqui bastante na aula passada. Vocês estudaram a aula passada? Lembra? É só vocês, hein? É com vocês. Estou confiando em vocês que vocês vão estudar, vão reler com calma. Isso é muito importante para fixar,
né? Assim como o jogador de futebol treina várias horas durante a semana para que naquela hora do jogo ele tenha condições de marcar o gol, tenha habilidade, tenha competência, tenha conhecimento, tenha domínio de um exercício que ele queira fazer, um drible, um chute, um passe, uma cabeceada. Isso só vem com treinamento. É assim que vocês têm que fazer. Treinar, treinar e treinar. Ok? Então, gera-se um indivíduo geneticamente único. Quer dizer que o meu filho, a minha filha não são iguais a mim? Não, não são e nem vão ser. Por mais que tenham aparências físicas semelhantes, eles vão levar com eles sempre 50% da carga da mãe, da carga genética da mãe. Então, sempre um indivíduo oriundo de uma reprodução sexuada leva com ele 50% da carga genética masculina, 50% da carga genética feminina, mas sexuada, com sexo. Na assexuada, não. Os indivíduos originários da reprodução assexuada são o quê? 100% cópias idênticas do seu progenitor. Tá? Vamos falar então agora dos tipos de reprodução assexuada. Olha lá, olha que desenho bonitinho. Uma ameba se dividindo, né? Gera 2 núcleos e depois ela vai dividir, né? E vai gerar então 2 células separadas. Percebam que aqui não tem divisão, só tem 2 núcleos. Então isso chama-se cisciparidade, né? Divisão binária ou bipartição. Organismos unicelulares, uma ameba ela só tem uma célula, tá? Que se divide em 2. Para se dividir em 2, toda célula, 90%, 99%, a grande maioria das células são nucleadas, tá? Possuem núcleo formado, uma estrutura organizada na forma do que a gente chama de núcleo. Algumas células não possuem núcleo, são anucleadas, mas são mais raras, tá? Alguns indivíduos não possuem núcleos, né, nas suas células, tá? Mas nós estamos aqui falando da ameba, Entamoeba coli, ou algas, né? Que possui então uma divisão, uma reprodução assexuada chamada cisciparidade ou divisão binária. Bi significa 2, gerou 2, né? De 1 gerou 2. Ou bipartição, bipartiu, né? Em 2 partes, tá? Temos também a esquizogênese, que é uma reprodução assexuada comum nas planárias. Olha aqui que legal, pessoal. Uma planária, ou, por exemplo, os lagartos também têm essa capacidade, tá? Alguns outros insetos, alguns outros anfíbios, tá? Alguns moluscos, né? Alguns quinidários têm essa capacidade de, ao perder uma parte do seu corpo, eles geram novos corpos, né? Então, olha lá, aquela cabeça que foi partida vai gerar uma nova planária, né? A pedaço do rabo que estava aqui vai gerar uma nova planária. Tá? Então, isso a gente chama de laceração ou esquizogênese. Muito comum também nas estrelas do mar. Se você encontrar uma estrela do mar, você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Pode cortar as
pernas da estrela do mar, ou os braços das estrelas do mar, né? E de um braço vai surgir uma nova estrela, e daquela estrela que ficou sem braço vai se regenerar. Lembra que a gente falou sobre regeneração algumas aulas passadas? Então, aquele indivíduo, estrela do mar ou essa planária, eles têm capacidade de fazer a regeneração das suas células. Tá vendo que aqui esta planária, ela se reconstituiu, ela se regenerou, voltou a ter cabeça e cauda, tá? A isto chamamos de esquizogênese. Claro? Ficou claro? Espero que tenha ficado bem claro. Então, na cisciparidade, dobra-se os núcleos, então nós temos 2 núcleos, e aí há uma bipartição, nós temos 2 indivíduos, né? Na esquizogênese, são alguns animais que têm a capacidade de, ao perder um pedaço de um membro, ou ao perder um membro, regenerá-lo, gerar um novo membro. E aquele membro que partiu, que se perdeu, pode vir a gerar um novo indivíduo, tá? Então isso é a esquizogênese, tá bom? E a estrobilização, né? Nós temos a estrobilização, que acontece muito com os poríferos, com as zéfiras, com as medusas, né? Com os pólipos descelenterados, né? Que são plantas do mar, são animais do mar, né? Que tem essa capacidade de se reproduzir assexuadamente. Então, formam-se sulcos transversais. Estes sulcos transversais são como se fosse uma divisão celular, que vão dividir o corpo em outros numerosos segmentos superpostos, né? Vamos ver aqui a figura. Nós temos então um pólipo, uma medusa, que está se regenerando, está se dividindo, formando sulcos. Aí ela vai formar um novo indivíduo. Esse novo indivíduo vai formar as estruturas, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui. E cada uma dessas vai se desenvolver até o momento que ela vai ser expurgada do indivíduo adulto. Vai se inverter, ela estava nesta posição, ela se inverte, né? E aí ela forma um novo indivíduo, uma nova medusa, tá? A este processo, a este ciclo, né? Nós chamamos de estrobilização, tá? Ok? Então nós temos nas estrobilizações, nós temos as éfiras, que são esses sulcos transversais que vão gerar estes indivíduos aqui, né? E depois nós temos os pólipos, né? Que nós vamos, nas outras fases, vão se desenvolvendo, né? Tá? Nesse processo, ele é bem interessante, porque ele tem uma fase assexuada e uma fase sexuada. Por exemplo, se ele encontrar condições, ele vai fazer uma reprodução sexuada, vai unir-se a outro indivíduo, né? Senão ele não vai fazer, ele vai direto para a reprodução assexuada, ok? Outro tipo de reprodução assexuada chama-se esporulação, né? A esporulação é a divisão múltipla, né, do núcleo. Olha lá, o núcleo que estava aqui íntegro, ele formou uma réplica cromossômica, então duas cargas cromossômicas. Essas duas cargas cromossômicas vão dar origem a 2 núcleos, e a 2 células ou a multicélulas, né? A muitas células. Então eles vão fazer a esporulação.
e depois a divisão múltipla do citoplasma. Então, depois que ele tiver um número de 10 núcleos, 20 núcleos, 50 núcleos, 2 núcleos, o citoplasma vai se dividir para abrigar aqueles núcleos isoladamente, né? Como nós podemos ver em toda esta figura, né? Então, vocês veem aqui os novos núcleos surgindo, né? Esses novos núcleos vão formar novos indivíduos, tá? Então, o número de novos núcleos determina o número de novos indivíduos. Se formar 2 núcleos novos, serão mais 2 indivíduos. Se formar 3 núcleos novos, serão mais 3. Se formar 50, serão mais 50, tá? Imaginem isso. Eu tenho um núcleo que se duplica, né? Mas que pode se duplicar inúmeras vezes. Quantas vezes ele se duplicar ou se multiplicar, o citoplasma se dividirá, né? Citoplasma é o ambiente que envolve o núcleo, o ambiente da célula que envolve o núcleo. Nós vamos falar isso em outras aulas. Vamos explicar para vocês o citoplasma de forma correta. E vocês então percebem que daí naquele núcleo vai ter um novo compartimento que vai dar origem a uma nova célula e a um novo indivíduo, tá? Isso chama-se classe esporozoa. Plasmódio, causador da malária. Vocês estudaram classe, né? Reino, filo, classe, ordem. Lembram dos táxons? Lembram da taxonomia nos animais? Pois lembrem-se, revejam, estudem, tá? Gemiparidade. Gemiparidade é um processo semelhante ao esquizogenia, né? Desculpa, a estrobilização, só que acontece de uma forma diferente. Surge um broto aqui no indivíduo, né? Então, brotamento, formam brotos ou gemas no corpo do animal. Separando-se, dão origem a novos indivíduos, permanecendo no organismo inicial, vão formar colônias, por exemplo, protozoários, poríferos, selenterados. Então, esse broto, ele vai se separar do organismo, né, progenitor, vai gerar um novo indivíduo, e este novo indivíduo vai crescer, vai formar um novo indivíduo, e vai se multiplicar, e vai se replicar, e vai se reproduzir assexuadamente novamente, e assim vai se perpetuar. Ou vai se manter unido, como é nesta foto, onde nós temos vários brotos unidos, né? Formando então uma colônia de brotos, né? Tá certo? Esse é o processo de gemiparidade. Se vocês não lembrarem da palavra broto, ou se vocês não conseguem assimilar gemiparidade com brotamento, lembrem que um outro termo dado para broto é gema, né? Nós vamos falar muito disso lá nas estruturas vegetais, principalmente, né? Então, broto e gema são similares. Não é correto dizer que um broto é uma gema. Mas aqui eu só para vocês lembrarem, gemiparidade. O que era gemiparidade? Como é que ela... gema. Não, mas não é gema, é broto. É broto, né? Então, é uma dica para vocês lembrarem do broto, né? E nós temos, então, um processo de gemulação. Então, aqui o broto era externo, vocês lembram? Olha como ele está externo aqui, né? Está bem separado do corpo do progenitor. Porém, nós temos gemulações, está vendo? Gemiparidade, gemulação, já são brotos internos. Em vez de eles saírem do corpo, eles ficam lá dentro do corpo. Nós temos vários tipos de gemulação. O ascon, o sicon e o leucon. Outra hora nós vamos falar sobre isso, vamos explicar direitinho como funciona. Mas por hora é importante vocês saberem que o que acontece. Diferente da
gemiparidade, que o broto era externo. Na gemulação, os brotos são internos, ficam aqui dentro do indivíduo, tá? Olha lá, certo? E assim, o progenitor assegura a melhor perpetuação da espécie. Por quê? Porque se ocorrer intempéries climáticas, seca, frio, o broto está protegido com o corpo do seu progenitor, né? O progenitor pode até morrer, mas o broto está lá dentro, está protegido lá. Quando surgirem condições climáticas favoráveis, então aquele broto vai se desenvolver novamente, tá? Então é uma medida de proteção encontrada pelo ser vivo de se autoproteger, de garantir maior sobrevivência à sua espécie, tá? Certo? Regeneração, vamos lá, vamos voltar ao processo de regeneração. É um fenômeno complementar e não uma reprodução propriamente dita. Lembra que eu falei que um lagarto, uma estrela do mar, ao perder uma parte do seu corpo, ele pode regenerá-lo? Então, isto é a regeneração, né? Tá? Os vegetais, normalmente, eles regeneram um novo broto, a partir de um novo broto, eles regeneram uma nova árvore, né? Uma nova planta, tá? Então, é a capacidade dos seres reconstituírem partes perdidas, natural ou acidentalmente, né? Não importa qual a causa levou à perda daquela parte do corpo. Perdeu, estes animais têm capacidades de se regenerarem. Todo mundo tem essa capacidade? Não, nós seres humanos, por exemplo, não temos capacidade, né? Quanto mais simples o organismo, mais fácil, maior é a sua capacidade de regeneração, tá? Não é uma regra fixa, mas é uma regra que funciona na maioria das vezes, tá? Ou seja, é inversamente proporcional à complexidade do organismo. Então, quanto maior a regeneração, ou maior a capacidade de regeneração, menor a complexidade do organismo. Quanto maior a complexidade do organismo, menor a capacidade de regeneração do mesmo, tá? Por exemplo, as planárias, a gente já viu, vamos voltar lá para a gente ver, né? Aqui, né, nós temos as planárias, nós temos uma planária se regenerando sua cabeça, regenerando sua cauda, da cabeça perdida surge uma nova planária, da cauda perdida surge também uma nova planária, né? Ok? Estrelas do mar, a gente já falou, anfíbios, alguns anfíbios, né? Então, pessoal, era isso, tá certo? Por hoje nós vamos ficar aqui. Então, nós vimos na aula anterior os processos de reprodução sexuada, né? Entendemos pelo menos os processos de reprodução sexuada. Hoje nós olhamos mais atentamente a todos os processos de reprodução assexuada. Agora, um bom exercício para vocês seria ou né? Gostaria que fosse né? De vocês terminando aqui a aula, agora vocês busquem em livros, busquem na internet, né? Exemplos de animais com reprodução assexuada. Qual animal que tem sessiparidade? Qual animal que tem regeneração? Qual animal que faz gemulação? Qual animal que faz gemiparidade? E assim vocês fixam, né? Toda vez que a gente faz esse exercício de fixação, a gente aprende muito mais. Valeu, pessoal! Bom demais estar aqui com vocês e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Aproveitem!